Estamos gravando. Estamos gravando? Beleza, né? Então vamos para a oração, para a gente começar aqui hoje. Posso chamar outra pessoa para orar? Deixa eu ver aqui, o Nildo. O Nildo, tu pode fazer essa oração aí, Nildo? Sim, vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui em Tua presença, te agradecendo pela oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, abre nossas mentes, principalmente, Pai, que possamos aplicar esses aprendizados no nosso dia a dia, possamos ser luz neste mundo. Pai, abençoe essa juventude e aqueles que não estão aqui, Pai, desperta-os e que Teu nome seja glorificado em tudo. Amém. Amém, graças a Deus. Beleza, então vamos embora. Hoje a gente está encerrando aí o nosso percurso na lição de Efésios. Estamos terminando aí nosso trajeto aí no decorrer do livro de Efésios, 13ª lição, terminando esse trimestre. Próximo trimestre já vai ser presencial, né? E aí a gente vai passar nossos encontros presenciais na nossa igreja. Bem, então vamos para a nossa primeira lição. Vocês gostaram do meu bonequinho aqui, ó? Acharam legal esse bonequinho? Show. Show, né? Clica em hide aí para poder tirar esse nome debaixo da tela. Em hide. Hide. Ok. Pronto, depois vou falar para vocês sobre esse bonequinho aqui. No final. Vou fazer um desafio aqui para vocês. Então vamos embora, né? Startar aqui. Mas não é aqui. Startar no canto certo, que é aqui. Muito bem. Então hoje a lição 13, é a batalha espiritual e as armas do crente. Então a gente vai transcorrer hoje sobre esse tema tão relevante, tão importante, tão necessário para a vida do crente, a vida do cristão, tão necessário para o exercício da fé, e que hoje a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. É uma realidade e é uma necessidade que a gente tenha o conhecimento certo, que a gente esteja municiado daquilo que a palavra nos diz, para que a gente possa enfrentar essa batalha espiritual da forma correta, consciente daquilo que ela é, daquilo que ela também não é, e entender todo o contexto dessa batalha espiritual, tá? Vamos aqui para o que a lição traz para a gente. Vamos começar com o texto áureo. O texto áureo vai dizer assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo nos traz um contexto novo na sua carta, onde agora ele vai falar de algo que é um pouco, a princípio, assim, exatamente oposto ao que ele vinha falando, né? Ele vinha falando de paz, ele vinha falando sobre a paz que nós temos em Cristo, paz uns com os outros, né? Falou ali sobre a paz que foi feita entre gentios e judeus, né? Juntou ali um só povo agora, trazendo a paz. Depois ele transcorre sobre as características dessa pessoa que vive nessa paz, e depois ele vai falar da paz nos relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos servo e senhor, tão contextualizado da sua época, né? Então ele vai transcorrendo sobre tudo isso, e daqui a pouco agora ele chega numa temática de batalha, de guerra, mas que tem tudo a ver, na verdade, com aquilo que ele vem falando. Porque para que nós possamos nos manter nesse contexto de paz, nós precisamos entender que há uma batalha diária a ser travada, há uma militância que nós militamos no espírito contra toda uma organização do mal
contra as nossas vidas. E nós precisamos estar apercebidos disso, porque lutando bem essa guerra, nós podemos nos manter em paz. Amém? Vamos agora aqui para a verdade prática, que ele vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu organizar aqui. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então aqui ele já está falando que há uma armadura de Deus, e essa armadura nos assegura a vitória. Há um campo, e esse campo ele está no contexto espiritual. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, que eu vou ler aqui para ganhar tempo. É o texto em foco, é o texto que a gente vai tomar como base. Importante você estar com a Bíblia aí aberta, importante você acompanhar bem esse texto, porque aí é onde Paulo vai nos ensinar sobre esse contexto necessário da batalha espiritual. Vamos ver aqui. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Graças a Deus por isso. Então vamos aprender o que Paulo nos ensina nesse texto, tá bom? Esse aí é o nosso desafio de hoje, tratar sobre esse tema aí. Então agora vamos começar aqui examinando, fazendo uma tarefa de reconhecimento, tá? Vamos fazer essa tarefa de reconhecimento aí. Bem, para isso, nós precisamos estar percebidos que nós precisamos de preparo. Nós precisamos nos preparar. Então, a primeira coisa que Paulo, quando começa a falar, é num tom de orientação para que nós devemos entender que há um preparo necessário, há um preparar-se, né? Então, quando ele começa a falar, ele já dá essa ênfase aí, ó, na força do Senhor, né? Veja só, o versículo 10 ele vai falar, né? Ele começa, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja só, primeiro que esse no demais, o que Paulo está querendo expressar com essa ideia aí, no demais, né? Ele quer dar a ideia de, no futuro, daqui para frente. Eu não sei nem se a NAA vai trazer uma abordagem diferente aqui para no demais, ou se ele vai trazer exatamente esse texto. Deixa eu ver aqui. Quando ele fala aqui em Efésios 6:10, que algumas versões traz alguma coisa melhor, mais, né, trabalhada aqui, mais próximo, né? Não, ele fala, quanto a vocês, não, 10 não, peraí, 6:10. Quanto ao mais, ele fala quanto ao mais. Bem, muito parecido, né, com no demais. Mas a ideia aqui é que uma orientação para ser seguida para o que vai se suceder. A partir do momento que você é cristão, que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você entra, então, num contexto de batalha
contra aquele que é contra o Senhor. Então, quando ele fala no demais, é essa expressão que ele quer dar. Ele quer dar uma orientação para que você, doravante, viva no Senhor e seja vitorioso nessa batalha. E ele fala que é numa força, né? No Senhor e na força. A força vem do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa luta ela não é travada com as nossas próprias forças, que nós não podemos, pelos nossos próprios méritos, com a força que nós possamos ter, nós não podemos, de jeito nenhum, ser vitoriosos. Mas ele primeiro coloca que nós precisamos entender que essa batalha é realizada na força do Senhor. No versículo 1,19, ele também, ainda em Efésios, se a gente for para Efésios 1,19, ele menciona força também. Várias vezes na carta aos Efésios, ele vai dar essa menção, né? A qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Tá vendo? No 19, ele está sempre ressaltando o poder de Deus nessa carta. Em 3,16 também, em 3,16 ele vai falar aqui, ó, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Então veja que reiteradas vezes na carta aos Efésios, Paulo ele traz de novo essa ideia de que nós precisamos da força do Senhor. Então veja que também ele não está falando de uma força nova, ele não está dando uma orientação de algo totalmente novo agora, uma revelação diferente daquilo que ele tem falado, que é a força que nós recebemos quando estamos no Senhor. Então, desde o momento em que aceitamos a Cristo, nós estamos em Cristo. Então, essa força do Senhor já está operando em nós, já está disponível para que nós a busquemos, nós vençamos com a força do Senhor. Né? Na NTLH, explica esse no demais, é só concluindo o pensamento mesmo, que ele vinha lá do versículo 9, 8, 7, aí ela até diz, né, para terminar, substituir no demais para terminar, né, ou seja, concluindo, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Muito bem. Dá essa ideia, entendeu? Para concluir, né, o que eu estou falando, mas fica esse último recado, né, para a continuidade da vida, para daqui para frente, para vocês, doravante, vivam sabendo disso que eu vou passar para vocês agora. Aí Paulo começa a falar. Né? E aqui ele fala, ó, o comentarista, ele é muito feliz quando ele fala aqui que essa fortaleza ela vem pela renovação da mente, quando Paulo já diz ali em 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, na vossa mente, e uma vida em santidade, que aí no versículo 24, do mesmo capítulo 4, ele vai corroborar dizendo que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, e o fato de ser cheio do Espírito, que é ressalvado no capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? É maiúsculo, ressaltando aí que é o Espírito do Senhor, né? O Espírito Santo. Vigilantes em oração, no capítulo 6, que estamos em foco agora, o versículo 18 vai ressalvar isso. Que orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse preparo, Paulo começa a falar que é fortalecido no Senhor, e aí ele vai transcorrer, né, sobre essas características dessa armadura, e no final ele volta a falar nesse tom de preparo, onde ele enfatiza que é necessário que nós façamos isso na vigilância em oração, tá? Mas nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando, né? Isso é importante. No texto que está em foco, que nós estamos estudando em Efésios 6, veja que tão logo ele termina a falar sobre a força, né, do Senhor, e que essa batalha é na força do Senhor, ele já começa a falar, revestivos de toda a armadura de Deus.
Então ele fala de que há a necessidade de um revestimento, de uma armadura de Deus. Mas ele fala, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí é onde eu quero puxar, para a gente começar a entender o contra quem, né? Contra quem a gente está lutando. Então, quando o texto fala de astúcia, astúcias tem o sentido de maquinações, de estratagemas, né? E a Biacon vai falar uma coisa que ele vai falar que é bem interessante. Vai dizer que as múltiplas tentações à incredulidade, ao pecado e à conformidade com o mundo. Então, essas maquinações, esses estratagemas que ele coloca como ciladas, como com a sua grande astúcia, né, visando justamente essas tentações, levar você à incredulidade, a cometer pecado, a se conformar com o mundo. Tá? É aí onde ele trabalha. E é importante quando a gente vê aqui que Paulo fala aqui, ó, que nós não devemos desconsiderar os seus ardis, as suas astúcias. Veja só, em 2 Coríntios 2,11, ele fala, porque não ignoramos os seus ardis, e ele está falando do diabo. E ainda em 1 Coríntios 7,5 vai falar, não vos defraudeis um ao outro, aí ele está falando sobre orientações ao casal, senão por consentimento mútuo, certo? Por algum tempo, para vos aplicardes à oração, olha aí, toda uma orientação, certo? Mas agora veja a justificativa. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, reconhecendo que há aí também uma esfera onde o diabo ele ataca com mais ênfase quando ele percebe as fraquezas, né, as nossas fraquezas, ou nos momentos de fraquezas, ou naquelas fraquezas que cada um tem mais em relação aos outros, né, porque nem todo mundo tem a mesma intensidade de fraqueza em um ponto do que outra pessoa. Né? Se alguém chegar para mim com uma cerveja bem geladinha, eu vou olhar assim e vou dizer, rapaz, não tenho vontade nenhuma de tomar isso aí. Isso aí, Satanás já sabe que não é por aí que ele vai tentar a minha vida. Mas aí, todos nós temos uns pontos de fraqueza que aí ele vai perturbar ali naquele canto com mais ênfase, né? E aí Paulo dá esse conselho, não ignore os seus ardis, esteja atento, esteja percebido com quem você está lutando. E esse termo diabo, né, que é diabolos, né, ele significa o quê? Caluniador e acusador. Né? Mateus 4,1 diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que essas são as artimanhas dele. Mateus 4,1 está falando da tentação de Jesus Cristo. Né? João 8,44 fala assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que ele é esse acusador, esse caluniador, ele promove mentiras, ele promove essas dissensões quando ele semeia as suas sementes de mentira. Né? Nós temos que estar apercebidos. 1 Pedro 5,8 fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que Pedro já traz, né, com ênfase a mesma ideia, dizendo que a gente tem que ter sobriedade, temos que estar apercebido, temos que estar vigilantes para poder lutar contra o diabo. E ele fala contra os principados e as potestades. O texto ele continua. Ele enumera aqui também outros poderes. No versículo 12, ele fala contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é importante a gente destacar isso aí, porque esses principados e potestades nas regiões celestiais, eles nos indicam, então, que não é só o diabo.
mas o diabo ele tem a sua estrutura, ele tem os anjos caídos que estão com eles, tem toda uma cadeia de demônios que estão aqui desde muitos milênios e que já conhece a natureza humana desde muito tempo, de nos observar, de nos perturbar. Então ele enfatiza que nós estamos lutando contra o diabo e as suas hostes malignas, e que essa luta é nas regiões celestiais. Veja só como é importante esse destaque aqui, tá? Porque compreendendo isso, nós compreendemos o que ele começa falando no versículo 12, que não é contra carne e sangue. E veja que quando o texto bíblico traz essa terminologia carne e sangue, isso aí é um hebraísmo. Ele está querendo se referir ao corpo, ao corpo, tá? ao ser humano, né? A ideia do ser humano. Quando ele fala carne e sangue, é um hebraísmo que se refere ao ser humano físico, material. Então o que ele está dizendo é que nós não somos inimigos uns dos outros enquanto seres humanos, no contexto dessa luta. Essa luta que nós lutamos contra o mal é o mal que opera usando as pessoas, muitas vezes. Tá? Então, nós precisamos perceber o mal que está por trás daquela ação que aquela pessoa executou contra mim. E eu tenho que combater este mal, porque a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra as hostes da maldade e o seu líder, que é o diabo, Satanás. Né? Então é importante a gente entender isso. E aqui eu tenho 7 pontos aqui no slide que falam, ó, confundir a mentira com a verdade, Gênesis 3, 4, 5, já a estratégia da serpente no Jardim do Éden. Deturpar as escrituras, Mateus 4, 6, quando fala da tentação de Jesus Cristo, o que o diabo usa para tentar? As escrituras. Então ele deturpa as escrituras para trazer um engano. E ele dissimula e induz a dissimulação. 2 Coríntios 11, 13, 14 fala por isso. Ó. 2 Coríntios 11, 13, 14 fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele tanto é dissimulado, como ele também induz a dissimulação. Fazer falsos sinais, ele também pode fazer falsos sinais, porque ele opera mentira. 2 Tessalonicenses 2,9. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ele está se referindo ao anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tá vendo? Então ele já se refere assim ao anticristo, vindo com a eficácia de Satanás, do diabo. Fazer acusações, né? Apocalipse 12, 10, é aquele que está lá nos acusando. Semear incredulidade, 2 Coríntios 4, 4, onde fala sobre esse contexto também. E no 7º ponto fala promover ideologias anticristãs. E é o que mais a gente vê hoje em dia, né? Muitas ideologias aí anticristãs que estão sendo promulgadas e promovidas aí no mundo, tá? 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, ele fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá vendo? Então esse engano todo aí, toda essa estratégia, toda essa artimanha do diabo, então dessa forma a gente entende com quem a gente está lidando, tá certo? E ele fala um outro conceito que eu acho interessante. No versículo 13, ele fala, portanto, tomai a armadura de Deus. Veja que ele volta a falar sobre a armadura, sobre a necessidade de se revestir, de tomar, de usar a armadura que é de Deus, é provida por Deus para nós, para que possais resistir no dia mau. E aí eu quero também trazer só um destaque sobre esse dia mau, tá? Esse dia mau aqui tem algumas ideias sobre ele, né? O Jerônimo, que viveu aí nos primeiros séculos da igreja, pensava que isso aí era o dia do julgamento, o dia mau. Já John Wesley, ele já entende um pouco mais diferente, que essa aí é a aproximação da morte e
o dia mau ele também se processa durante a vida. Tá? O Salmo 41, versículo 1, vai falar: o Senhor o livrará no dia do mal. Aí eu já acho que a gente pode trazer isso para um conceito mais próximo do que Bruce fala também, que é entender esse dia mal como uma presente era, e também entender o dia mal como aquele dia em que você está mais vulnerável, sabe? Aquele dia mais complicado da sua vida. Um dia que naquele dia você está em estresse, você está em aperreio, você está em dificuldade, e naquele dia difícil da sua vida, aí é o dia em que você mais está suscetível a cair da graça, né, no sentido de você cair da graça, nesse sentido de você não usar da forma correta, não exercitar da forma correta o fruto do Espírito. Né? Você perde a longanimidade ali, você perde o amor, você perde a alegria, você perde ali a benignidade, a bondade, naquele dia mau, terrível que acontece, e que acontece, inclusive, muitas vezes na vida das pessoas, né? Nas nossas vidas. Oi, quem ia falar alguma coisa, fica à vontade. Não, é o soldado chegando. Quem chegou aí? Chegou Marise, Matheus, Thalita. Eita. Matheus Fernandes. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe. Amém. Então é isso, certo? Estamos conhecendo aqui ele e entendendo que a gente tem que prestar atenção e realmente o conselho de Paulo e de Pedro, que a gente já viu aqui também, é muito válido para que nós atentarmos para ele, tá? Vamos em frente. Mas eu quero falar sobre a batalha. Oi. Para você o dia mau, no contexto é o dia que a pessoa está vulnerável às astutas do cilado do inimigo, mais vulnerável assim, quando está perto para cair da graça, né, como você disse, ou no grande dia, quando a gente for o julgamento final. Pronto. Eu sou mais a favor da leitura de Bruce e da leitura também do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando eles colocam que esse dia mau é esse dia que a gente vive, terrível, que acontece muitas vezes na nossa vida. É aquele dia em que você está mais suscetível a ceder ao pecado. John Wesley também pensa assim, né? John Wesley também ele tem essa ideia de que é algo que acontece durante a vida, e que também seria ali também nos momentos, já na concepção dele, né, nos momentos em que você está para morrer. É um dia também que ele colocaria como esse dia mau. Mas eu concordo mais com Bruce e com Wes Scott também, que é outro teólogo também que eu acho muito interessante, e com a ideia do reverendo Dias Lopes, que isso aí não é tanto escatológico, ela é mais do dia a dia mesmo. Até porque, veja bem, nesse dia que você falou aí, do julgamento, para mim não vai ser um dia mau, não. Vai ser um dia excelente na minha vida. Por quê? Não, eu estou falando assim, o dia mau, assim... Oi, diga. Claro, um dia mau eu não quis falar aqui como se não fosse um dia bom pra gente, né? Mas vai ser um dia triste, quem, né? Na realidade, vai ser mal um dia triste para o mundo, quem, né? não tiver em Cristo. Exatamente. E a gente, estando em Cristo, a gente, queira ou não queira, a gente se compaixão das pessoas que não o conheceram ou que negaram a Cristo, né? Sim, na minha opinião, isso, a minha salvação em Cristo Jesus interessa, mas eu também penso nas pessoas assim que naquele dia vão querer se arrepender, né? Vão ver que realmente a igreja, o povo, o corpo de Cristo estava certo e ali vai se tornar para eles vai ser um dia mau, né? Pra gente não, porque a gente vai ser um dia de verdade, de eternidade, mas a gente não vai ter, né, nem esse sentimento, sabia? Nesse dia do julgamento a gente não vai ter nem esse sentimento, sabe por quê? Porque a gente vai compreender a execução da justiça do Senhor. Então Deus é justo e ele precisava executar a sua justiça num dado momento, né? Então ele está retardando
mas vai haver um momento em que ele vai executar a sua justiça. E nós não vamos ficar com esse sentimento de tristeza em relação, ou de pesar em relação àqueles que vão receber a sentença de ficarem sem a presença de Deus, de viverem para o resto da eternidade sem Deus. Nós não vamos. Por quê? Porque nós vamos entender, nós vamos estar com os olhos apercebidos que isso vai ser a execução da justiça de Deus. Vamos se alegrar no justo juiz. Amém. Quem ia falar alguma coisa? Amém. João Tocha. Um exemplo de dia mal na Bíblia Sagrada, na prática, o que Jó viveu, a tribulação que Davi também passou, são dias maus, né? Então, dias maus. Não quer dizer que é um dia específico, mas um momento de dificuldade que passa, né? Não, eu também creio assim. Eu tava só Amém. colocando em xeque aí pra ver. Não, é perfeito. Tem que fazer esse exercício mesmo. Tá certíssimo. Agora eu quero falar sobre essa batalha, tá? Eu quero falar alguns pontos sobre essa batalha pra gente não deixar despercebido, certo? A lição, ela não entrou em alguns detalhes que eu vou passar agora para vocês, mas que eu acho essencial para a gente entender, tá? Primeiro, a definição de batalha espiritual. Batalha espiritual é a oposição dos cristãos às forças malignas pela pregação do evangelho, pela oração e pelo poder da palavra de Deus. Não é das palavras não, tá? Tá errado aí, é da palavra. Da palavra de Deus. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A partir do momento em que você é santificado, né? Nós sabemos que o trabalho de santidade, ele é posicional e progressivo. Na hora que a gente aceita Jesus Cristo, Deus opera em nós a santidade. E esse marco inicial de santidade, ele vai, por auxílio do Espírito Santo, e com oração e com palavra, nós vamos caminhando em santidade. Né? E essa santidade ela só vai se fechar, se concluir no final, quando recebemos corpo glorioso e estaremos para sempre com o Senhor. Então aí nós estamos livres, em definitivo, da presença do pecado. Né? Então, antes disso, nós vivemos essa batalha. E a batalha é simplesmente por ser cristão. Estar em Cristo já significa você estar em batalha contra aquilo que está no mundo, porque o mundo está no maligno, como nós lemos aqui. Aí, batalhas espirituais, eu botei alguns exemplos aqui, tá certo? Não vou transcorrer sobre todos por causa do tempo, mas tem vários exemplos aqui. Zedequias e seus 400 profetas versus Micaías, a tentação de Jesus, Jesus expulsando demônio, Paulo enfrentando Simão, Atos capítulo 8, Paulo enfrentando hostes malignas, e aí, em todas as viagens de Paulo, a gente vai ver essa característica, né? Atos capítulo 13 tem o mago Elimas lá, né? Na ilha de Chipre. Já Atos 16, já é lá em Filipos, aquela jovem que adivinhava, ele expulsa o demônio dela. E também em Atos 19 a gente vai ver o episódio lá com os filhos de Cefa, né, que ele tinha 7 filhos e esses filhos deles tentou expulsar demônios ali e não conseguiram, né, levaram foi a surra dos demônios, e aí Paulo explica a situação lá, né? E aí em Atos dos Apóstolos a gente vai ver essas várias situações aí. Paulo também destaca a existência de um mundo espiritual da maldade em outras partes, né, das suas cartas. Nós estamos em Efésios, mas também em 2 Tessalonicenses 2,7, ele fala, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que resiste no mundo à operação da injustiça? A igreja, até que seja tirada, quando a igreja for retirada, né, do mundo. E Paulo chegou a afirmar ser barrado pelo inimigo também. Isso em 1 Tessalonicenses 2,18, ele fala, pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Ou seja, foram impedidos por Satanás. Veja só como é notório que há uma batalha espiritual sendo travada contra essas hostes malignas nas escrituras de uma forma muito clara, muito abrangente, a gente pode perceber isso, tá?
Nisso, eu quero destacar para vocês o perigo. Qual o perigo? Perigos da batalha espiritual. Primeiro, subestimá-la. Se você subestimar que há uma batalha espiritual e você achar que isso não merece sua atenção ou não merece seu empenho para que você compreenda isso. Ah, não, eu já sou cristão, já sou crente, já estou em Cristo, então o diabo não me toca e está tudo resolvido. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai estar com uma religião humana e você vai ser alvo fácil. Você não vai estar na religião, no conceito, alicerçado na ortodoxia correta, naquilo que a palavra ensina. Você não vai estar alicerçado no conhecimento, na sabedoria, na prudência que a palavra ensina, e você vai se tornar um alvo fácil. E o outro lado também é perigo, que é superestimá-la. Se você superestimar, aí você vai entrar num misticismo louco, num ocultismo, você vai atribuir tudo ao diabo. Tropecei ao diabo. Hoje eu queria ir para a praia, começou a chover, foi o diabo que mandou. Tudo você vai dizer que é o diabo. Você vai, né, superestimar que existe essa batalha. Você vai afirmar que existe batalha até entre Deus e o diabo, quando na verdade isso não existe. Deus não batalha contra o diabo. Deus manda no diabo. Deus é quem ordena todas as coisas, nada sai ao controle de Deus. Então, o diabo já é vencido e já é determinada a sua sentença, já está tudo planejado para acontecer no tempo certo. E Deus nunca perde o controle de absolutamente nada. Então não existe luta de Deus e o diabo, tá certo? Se os grandes inimigos do cristão são desconhecidos ou passam despercebidos, resta-nos esperar as consequências. Olha, Russell Shedd falando aí no seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo. Veja como ele deixa isso bem claro para a gente entender que se a gente desconhece ou a gente despercebe, não está percebido o que está acontecendo ao nosso redor dessa batalha espiritual, o que vai acontecer? As consequências. Né? Nós vamos ser afetados. Tá? Vamos perder batalhas se nós não conhecemos, se nós não percebemos a ação do inimigo em várias facetas ao nosso redor. Né? Nós vamos ter esse problema. Tá bom? E mais do que isso, eu ainda quero dizer uma coisa que é falso. O que é falso no contexto de batalha espiritual? No início ali do neopentecostalismo, teve umas ideias que vieram de um tal Fraser, que é um teólogo aí que inventou essa ideia de batalha espiritual exacerbada, trazendo justamente essa ideia de que tudo é batalha espiritual. Então, o que acontece? Nós temos que entender o que não é batalha espiritual. E aqui eu tenho 3 conceitos que eu não tenho tempo de adentrar e discorrer com mais detalhe. Mas eu queria que vocês tomassem nota para entender. E a gente pode até conversar num outro momento com mais detalhe. Mas esses 3 pontos são importantíssimos. Primeiro, maldição hereditária. Isso não é batalha espiritual. Tá? Não existe maldição hereditária. Certo? O cristão, ele é uma nova criatura e ele tem, tudo se fez novo, assim quando ele entra em Cristo. Então não importa o que os seus familiares, o que seu pai, sua mãe, seus avós, não importa em que tipo de maldade eles viviam. Você não vai herdar por hereditariedade maldições de forma alguma. Tá? Em Cristo temos todo o poder de Deus para quebrar todas as correntes do mal. Mapeamento espiritual. Outra coisa que não existe. Não existe esse negócio de dizer que aquela cidade ela está sob o domínio de tal entidade do mal. E para a gente poder ter um trabalho do evangelho crescendo aqui, a gente tem que orar para derrotar essa entidade, porque aqui está mapeado para essa entidade. Isso também não existe. Não tem embasamento bíblico para isso. Isso não existe. Mapeamento espiritual, de dizer que certas regiões são de domínio de certas castas de demônios. Não existe isso. Outra coisa que não existe, crente endemoniado. Né, que a escrita aqui pode ser endemoniado ou demoniado.
mas está certo, as duas formas de escrita, tá? Então, o crente é templo e morada do Espírito Santo. Não pode habitar trevas e luz no mesmo lugar, de forma alguma. Então, isso aí é outra coisa que não é batalha espiritual. São coisas que não têm base bíblica e não tem verdade nessas coisas, tá? Então, só queria pontuar, não dá para a gente transcorrer, mas para vocês tomarem nota aí de que não é batalha espiritual. Então, isso aqui a gente está aí conhecendo, que temos que se preparar, conhecemos contra quem, conhecemos o campo de batalha, e agora a gente vai então para uma outra parte, que a gente vai falar sobre o restante dos versículos, que vai transcorrer sobre essa armadura. Né? A gente já falou várias vezes aqui, né? No versículo 11, ele diz que a gente tem que se revestir dessa armadura de Deus. No versículo 3, ele retoma e diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, já duas vezes, nesse mesmo trecho aqui da palavra, ele reforça que há uma armadura que Deus dá, que Deus fornece, que é no seu poder, e que nós devemos estar municiados dessa armadura. E então, Paulo vai falar sobre essa armadura agora. Então, agora ele vai começar a fazer uma analogia aqui das armas espirituais com essa figurinha aqui. Que figurinha aqui é essa? É o soldado romano, ele é um legendário, era o nome que tinha do soldado. O soldado era um legendário. Então, esse aqui é um legendário romano, que ele, nessa configuração aqui de vestimenta, de armadura, ele está extremamente alinhado com aquilo que Paulo via no seu tempo. Tá? Inclusive, sabemos que Paulo escreveu a carta aos Efésios estando em prisão domiciliar em Roma. Então, isso aqui era um cenário que ele via com muita facilidade, né? Um soldado romano vestido para a batalha, né? Eram as armas que o soldado romano usava, esse cenário aqui, dessas vestimentas, era algo muito comum para ele, né? E ele reforça, né, que ele está nessa prisão domiciliar, e no texto ele faz essa analogia justamente com isso, que é tão comum ao tempo dele, e exatamente comum à situação que ele está vivendo, né? Então a gente vê aqui um soldado romano, tá certo? Um legendário romano, com a sua armadura, que é nessa configuração, como eu falei, é mais provável, é a mais próxima do que realmente Paulo via no seu tempo, tá bom? Essa armadura, ela tinha um nome que é panoplion, né? Era essa armadura aí. Isaías 59:17 vai falar, porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então veja que Paulo talvez até tenha em mente, quando em Isaías 59:17 fala sobre como Deus, ele próprio, está se revestindo de justiça, com essa couraça, com esse elmo. Talvez por isso ele chama a armadura de Deus, né? Entendendo que nós estamos justamente tomando para nós aquilo que é dado por Deus e que é característico dele, para que nós possamos estar armados espiritualmente. Lembrando que isso é uma analogia, porque ele não está falando do cenário de guerra entre homens, mas sim uma guerra espiritual. Então ele vai trazer essa analogia para a gente. Vamos ver aqui. Primeiro elemento que vai nos trazer aqui é esse cingidos os vossos lombos com a verdade. Veja bem, quando ele fala cingidos os vossos lombos com a verdade, que no versículo 14 do texto que estamos lendo em Efésios 6, retrata aqui, nesse texto aqui, ele vai dizer o seguinte, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. E aí cabe uma ressalva aqui interessante, porque alguns teólogos vão entender que esse cingir dos vossos lombos é o cinto, é um cinto. Ele está cingindo
se cingindo com um cinto. Tá? Já outros, inclusive historiadores, um camarada que eu gosto muito, que é o André Henke, ele vai falar que se trata não do cinto, mas sim de uma roupa que ele veste por baixo disso tudo, que é justamente essa parte vermelhinha aqui, ó, que está por baixo de tudo aqui, tá certo? Então ele se cinge os lombos com essa parte aqui primeiro, para depois começar a colocar o restante da armadura. Então, essa parte aqui, vermelha, que você vai ver que é como se fosse um vestido que está sobre ele. Então, essa peça aqui é colocado que seria essa peça. Alguns vão falar que é cinto, só que eu acho estranho ser cinto. Tá? Quando a gente falar da espada, eu vou até voltar a falar sobre isso. 2 Coríntios 13, 8, fala: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né? Então essa é a primeira ênfase da armadura que Paulo nos traz. Vamos ver qual é a próxima ênfase. O próximo aqui, que ele vai falar, é vestida a couraça da justiça, que é justamente essa parte aqui metálica que está cobrindo a parte dos ombros dele, o peito e também a parte do abdômen aqui. Toda essa parte aqui era de couro com metal por cima, certo? E aí você vê que ela é toda amarrada aqui, né? Toda amarrada com essas tiras de couro aqui, toda amarrada aqui as peças para montar essa couraça aqui, que ele chama de couraça da justiça, que trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Então a ideia é que se fosse proteção contra flechas, contra a espada, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5:1 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 6:7 vai falar: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Veja que ele retoma essa associação das armas espirituais com a justiça. Então isso nos remete então a essa necessidade de agirmos na justiça de Deus, ou seja, em pureza, em retidão, tá? Na justiça do Senhor. Vamos ver agora o próximo elemento. Qual vai ser o próximo elemento? Calçados. Vamos ver os calçados. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, versículo 15. Confeccionado em couro, tá vendo? Era uma meia bota, tá vendo? Ele subia as tiras assim, né? E ia mais para cima das canelas, né? Tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Tá? Então, ele está com as sandálias, significa que ele está pronto para ir à luta, pronto para caminhar, pronto para dar os passos e com firmeza em qualquer terreno acidentado ou pedregoso. Isso não prejudicaria a sua desenvoltura em combate, porque ele está bem calçado. Tá? Romanos 1,16 vai falar: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deixa eu ver aqui. Isaías 52:7 vai falar: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí você vê aí, ó, que Isaías também tem essa terminologia aqui quando ele fala sobre isso, né? Vamos ver o próximo elemento. Escudos. Vamos ver aqui o escudo. O que ele vai falar do escudo? Então o escudo não é um escudo pequenininho não, tá? Muitas referências vão dizer que ele tem 1,20 m por 60 centímetros. Outros vão falar que ele tem até 1,30 m, né, de altura.
E aí ele fala aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, né? Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Isso aqui é um detalhe interessante, que quando Paulo fala, tem tudo a ver, porque esse escudo era feito de madeira e recoberto a frente dele todinho com couro. Quando eles iam sair para as batalhas, ele molhava, ele encharcava esse couro aí, ficava todo molhado, encharcado na frente, justamente para quando uma flecha incendiária chegasse no escudo, ela não tocava fogo. Ela, pelo contrário, apagava, porque o couro ali da frente do escudo estava molhado. Tá? Refere-se a essa fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões que são disparadas pelo diabo. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse aí é o escudo. Tá? Vamos ver agora a próxima. O capacete. Como é que ele vai falar aqui, ó, do capacete? O capacete é esse capacete aqui, né? O capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Em 1 Tessalonicenses 5, 8, 9 vai falar, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então essa é a analogia que ele faz com o capacete. E, por último, a gente vai ver então a espada. Tá? A espada, essa espadazinha aqui, ó, que ela, na verdade, ela não é grande, tá? Ela é pequena, é 50 a 60 centímetros. Tá? Essa espadinha aqui. Né? Mas era uma espada muito eficaz, de 2 fios, certo? Tem corta dos 2 lados, e era pontuda, porque a ideia era que ela fosse usada para tentar entrar na armadura do oponente. A única arma disponível, tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego que é usado é machaira, né? Mas o termo latim, para ela é gladius hispaniensis, tá? Ou espada espanhola, tá? O termo latim para ele, para essa espada é isso aí, tá? Isso significa que o combate é pessoal, aí que traz essa ideia do combate próximo, tá? Do combate ali perto. Até porque outra coisa interessante é que Paulo, quando ele faz essa analogia, ele não é exaustivo. Ele não está falando de. É muito interessante isso. Apesar dele falar que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, né? Revestivos de toda a armadura, tomai toda a armadura. Mas na analogia que ele faz, quando ele fala da armadura, ele não é exaustivo, ele não está falando de toda a armadura. Porque em toda a armadura do legionário, ainda está faltando aí a lança, que não foi mencionado, não foi feita analogia em relação à lança. Está faltando ainda também punhais, normalmente eles tinham 2 punhais, e ainda está faltando aqui, que muitos entendem que seria uma continuação dessa couraça aí, que é uma parte que seria também protegendo ali as coxas mais para baixo. Tá? Então, na verdade, ele não está sendo exaustivo nessa analogia que ele está fazendo, mas ele está trazendo à tona os pontos que ele considera como relevantes e que o Espírito Santo o inspirou para trazer para nós, tá certo? Então, o combate, então você vê que é um combate próximo, né? A espada é curta, né? Então a ideia ali é aquele combate ali aguerrido, corpo a corpo, tá? A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, né? A gente sabe muito bem disso, né? Como está lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vê a analogia aí, ó? Qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ele está falando de quem? Da espada de 2 gumes que ele conhece aqui do legionário, né? É interessante isso, né?
e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Né? E ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, né, quanto também para derrubar as fortalezas de Satanás. Então nós temos que entender isso aí. 2 Coríntios 10:4 fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então também há esse viés, tanto para você também defender, quanto para atacar. Nessa descrição dessa indumentária bélica que Paulo faz aqui, o único item mencionado que serve tanto para defesa como ataque, no caso, aqui é a espada, né? Que nós devemos estar bem atentos para o uso dessa espada. Amém? Então, essa é a analogia que Paulo traz para nós, tá? Nós devemos nos revestir, então, disso que nos traz aqui o cinto, ou aquilo que cinge os lombos, se refere à verdade. A couraça da justiça se refere à justiça, à retidão. Os sapatos é a paz que vem de quê? Das boas novas, da proclamação do evangelho da paz. O escudo é a fé, o escudo da fé. O capacete, a certeza da salvação, a convicção da salvação, a proteção que temos do nosso entendimento acerca da salvação que nós temos, que nós recebemos do Senhor. E a espada é a palavra de Deus, que tanto você vai usar para se defender quando vier as dificuldades. Se você estiver bem munido, sabe manejar bem a palavra, né, você vai poder se defender. E também você vai poder atacar também. Você vai poder usar a palavra para entrar no terreno do inimigo, para destruir as fortalezas do inimigo. E nesse sentido, muito nesse sentido, está justamente a ideia de que você, usando a palavra, você proclamando a palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra, você destrói as cadeias que prendem as pessoas, que impedem as pessoas de livremente aceitar a salvação do Senhor, de entrar nessa tão gloriosa salvação. Com a palavra. Com a palavra você chega aí. Já na conclusão, nós temos aqui a conclusão aqui que nosso comentarista coloca, que eu achei muito, muito pertinente. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. É muito importante isso. O reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Nós não devemos temer. E veja que na escritura de Efésios, Paulo deixa bem claro que Jesus é maior do que todo o poder espiritual, todo o poder de magia, de qualquer coisa que os efésios conhecessem, né? Lembrando que era uma igreja de muita tradição gentílica, né? Então, eles tinham muito conhecimento e tiveram muito contato, viviam, né, em situações de religiões pagãs, onde se tinha muito essa questão de essas divindades, politeísmo e misticismo e essas coisas. E Paulo deixa claro na sua carta aos Efésios que Jesus é maior. Jesus é maior. E aí ele fala dessa armadura, dessa batalha, mas sempre enfatizando que em Cristo nós já vencemos. Porque é interessante ele falar isso, porque Paulo, eu até botei essa frase aqui no final, Paulo sequer cogita a derrota. Veja que Paulo aqui, ele fala com convicção da sua certeza na vitória. Tá? Ele é convicto de que nós temos a vitória em Cristo. E veja, essa vitória é a vitória transcendental, é a vitória espiritual, é aquela vitória que ela está muito mais além daquilo que nós possamos esperar nessa terra. Paulo até fala isso, né? Que nós seríamos os mais miseráveis se nós esperássemos de Jesus Cristo apenas nesse mundo, nessa vida. Ou seja, só do que a gente pode vivenciar aqui, das coisas que de repente podem nos trazer algum conforto, alguma
satisfazer algum desejo, como você ter algum bem material. Paulo, com certeza, ele não reputa isso aí como sendo a vitória em que nós estamos lendo aqui. A vitória é a vitória muito maior, muito mais excelente, que é a vitória sobre as hostes malignas, a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, a vitória que é uma vitória que leva o cristão para o céu, que leva para o final glorioso que Deus tem reservado para nós. É totalmente diferente do que pode se pensar hoje, né, no triunfalismo que se vê por aí, no positivismo que se vê por aí, na teoria da prosperidade que se vê por aí. Né? Paulo aqui, ele tem certeza, plena convicção de vitória, porque a sua igreja é vitoriosa em Cristo. E, de certa forma, às vezes, em pregações, né, a gente, né, por causa dessa coisa, né, da teoria da prosperidade, desse triunfalismo, desse negócio, a gente às vezes se priva de falar, ou então critica muito, quando uma pregação fala em vitória. Ora, nós temos que entender o contexto dessa pregação, porque é certo que nós somos mais do que vitoriosos, e o que fala, a palavra nos fala isso. Só que nós temos que entender qual é o contexto dessa vitória. Mas que tem uma vitória e que somos vitoriosos, sim, com certeza. Com certeza. Ou senão eu não estou considerando a palavra. Eu estou indo contra a palavra. Se eu não disser que tem uma vitória e que eu sou vitorioso e que eu vou vencer. Amém? Nós vencemos, mas vencemos em Cristo. E a carta de Paulo aos Efésios que estudamos hoje, estudamos esse trimestre, deixa claro, deixa inequívoco essa afirmação que somos vitoriosos em Cristo. Em Cristo a vitória é certa, é garantida. Não tem como você ser vencido pelo mal. Em Cristo não vai acontecer. Tá certo? É isso que nós temos que entender. Tá? E toda vida que nós pregarmos sobre essa vitória, estaremos extremamente ortodoxos, estaremos com as nossas doutrinas extremamente bem firmadas na palavra, porque essa vitória existe, essa vitória é real, e essa vitória não é na minha força. Essa vitória é em Cristo. E eu estando em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amém? Amém. Glória a Deus. Acabei. Eu acabei, viu? Se quiser comentar alguma coisa aí, vocês fiquem à vontade aí. Sidney? Oi. Não, pode falar. Temos a professora Marisa aí também, ó, fica à vontade aí, professora Marisa. Fala, Nildo. Aqui, quando você estava falando sobre quem é o nosso inimigo, né? E sobre quais são como é que eu posso falar? Quais são as artimanhas, né? Que a gente fala muito essa palavra, do inimigo. Isso. Quando a gente estava estudando sobre Josué, a gente via muito como que Deus dava estratégias para o povo de Israel guerrear, né? E assim, a gente sabe que a vitória, afinal, quem dava era Deus, mas existiam várias coisas lógicas, físicas, né? Que Deus orientava o povo, como lá na Batalha de Jericó, por mais que tenha sido, no final das contas, Deus que derrubou, né? Mas existem estratégias que Deus dá. Como aquele lance lá de marchar, né? Da grande grita e tudo mais. E então, o inimigo também, ele é estratégico, né? Então, fazendo essa associação, eu penso assim, que o inimigo, ele sempre vai, quando for para tentar lutar contra nós, né? Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai começar aos pouquinhos, né? Isso que eu queria dizer. Tipo, ele vai querer agir onde a gente não sente, né? Por isso que a importância da vigilância. Por quê? Porque ele vai, às vezes, ele não vai diretamente chegar com uma bomba assim para você dizer, melhor, pecar, né? Ele vai começando a lhe tirar do sério desde o início do dia, lhe apresentando, ao invés de uma oportunidade de ter relacionamento com Deus desde cedo,
uma oportunidade de você ficar distante de Deus e pensar em outra coisa nada a ver, né? Exatamente. Ele vai querer estruturar, assim, toda uma situação para que o seu comportamento ele fique distante de Deus, a ponto de quando ele chegar com aquela proposta que ele preparou, né, digamos assim, para tirar você de perto de Deus, você já está meio que enfraquecido, né? E aí eu associo isso à importância da vigilância. Como é importante estar vigilante e tendo aquela ideia acho que você falou, nem subestimar, nem superestimar Exatamente. a batalha espiritual, nem a se achar forte demais, achando que não, nada disso vai me atingir, porque eu sou muito bem entendido das coisas Sou de super Deus. crente, sou super É. santo. E isso não com Lembrando, essas palavras, né? E isso não com essas palavras. A pessoa acha isso sem dizer isso, né? sem dizer isso, Mas às vezes tem esse sentimento, é nós, verdade. né? E nem subestimar também, achando que nada é disso, porque assim, querendo ou não, a gente que é mais jovem e tende, né? Eu vou dizer no geral, né? Tende a de vez em quando não valorizar tanto as coisas espirituais, não achar que nada é espiritual, porque a gente vê tanta coisa às vezes que a gente olha meio torto, né? Digamos assim, não vê muito embasamento de repente. E aí pode dar uma ideia de que nada é espiritual, só que não é assim. Existem coisas que são espirituais e a gente precisa estar atento. Basicamente, o meu comentário, eu falei muito, né, mas era em torno de como é importante a gente estar vigilante, porque quando o inimigo ele for querer tirar você dos caminhos de Senhor, ele vai começar lá por umas coisas bem simples que você nem imagina que isso pode desembocar, né, numa coisa tão grave. Diga aí, irmão. Tem uma tia minha que ela fala assim: quando uma pessoa vem sair da igreja, por exemplo, se a pessoa já estava desviada há muito tempo, tipo assim, já estava fraca há muito tempo. Ninguém assim do dia para a noite, né? A pessoa já veio se enfraquecendo ou algo assim, deixando as coisas há muito tempo, né? Não é do nada, então. Com certeza. Com certeza. Uma pessoa que está firme no Senhor, ela não vai apostatar da fé no dia seguinte. Né? Ela não vai se distanciar da caminhada assim, no dia seguinte. Isso. Existe todo um processo de esfriamento espiritual que essa pessoa passa, com certeza. Com certeza. Vai deixando de orar, vai deixando de ler a palavra, vai deixando de congregar, vai deixando de estar em comunhão. Inclusive, nesse cenário, as coisas vão começando a se transformar em dúvidas. Né? De repente, aquilo que você tinha tanta convicção, agora você já está se perguntando. Aí, de repente, você ouve também uma coisa ou outra, porque lembrando, nós batalhamos contra o diabo, mas também batalhamos contra mais duas coisinhas: o mundo e a carne. Então devemos estar percebidos que hoje a gente teve essa ênfase, lendo a instrução aqui de Paulo, referente a essa armadura de Deus nessa milícia, né, nessa luta, nessa batalha contra esses agentes, contra o diabo e suas hostes malignas, mas sabemos que o mundo jaz no diabo. Então muitas coisas nos chegam por ofertas do mundo, que já é decaído. Então, chega por tabela. Então, muitas vezes a gente vai aqui, abre o smartphone e já tem uma notícia, já tem uma coisa que não foi nem ação direta do diabo, mas foi porque ele já influencia todas as pessoas que estão ali por trás do lançamento daquele conteúdo. Então, você já tem essa coisa, entendeu? Veja bem, eu sei que tem muitas coisas que são bem polêmicas nesse contexto, mas veja o mundo da moda. Quem você acha que dá os ditames da moda no mundo? Os lançamentos de moda? São pessoas de Deus? Será? Sidney, até trazendo para nosso debate, né? Como vocês sabem, eu acho que é uma boa parte, eu trabalho na empresa de moda, né? Não vou dizer o nome, porque está gravando. Mas eu trabalho na sala com a equipe que cria as coleções, né? E tipo assim, o que eu posso falar
é que, com todo respeito, né, mas apenas identificando as pessoas que produzem as coleções, e se São é assim tementes a na Deus? empresa que eu trabalho, deve ser também, eu acredito, nas outras, não tem os princípios bíblicos como norteadores da vida delas, né? Assim, uma boa parte. É Então, claro daí que tem você exceções fica, também, né? tem as Tem aquelas pessoas que fazem exceções, uma moda, tem exceções, claro que tem exceções, né? sim, Estamos falando mas em geral, né? no grosso, em geral, exatamente. Em geral, eu posso afirmar para vocês que as pessoas que eu convivo lá, e aí eu não tô questionando a idoneidade das pessoas, a honestidade, se a pessoa é legal, não. Isso, exatamente. Eu tô falando em relação ao que a gente acredita, né, baseado em fé, que elas Uhum, pensam diferente. exatamente. E elas pensam, e assim, eu não preciso desenhar, mas acredito que todo mundo está entendendo, né? Quais Sim, são as crenças dela a respeito de claro, gênero, a claro. respeito de, assim, da valorização exagerada, às vezes, da questão de sexualidade, né? Essas coisas. Com certeza, Então, sensualidade, assim, sexualidade, tudo isso é extremamente daí exacerbado. você tira. A gente tira, é fácil de notar, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem essa luta contra o diabo, né? Os demônios, mas a gente tem a luta contra o mundo e contra a carne. Então, essas coisas, né? A carne, o pecado que está em nós lutamos contra ele também. O mundo, nós lutamos contra ele também. Então nós temos que estar apercebidos desse contexto todo que nos cerca, né, para que nós não caiamos, para que nós não sejamos engodados e nós possamos, em Cristo, estarmos firmes. Amém? Graças a Amém. Deus. Amém. Ah, Vamos peraí, orar para encerrar a peraí. gravação. Eu Aí a queria gente mostrar para vocês esse carinha aqui, ó. Lembra, bonequinho, lembra desse bonequinho aqui da apresentação? lembro. Estão Sim, lembrados desse bonequinho da apresentação? que legal. Sim. Legal, né? Esse bonequinho aqui, eu uso ele na minha mesa. Então serve como uma chamada para uma conversa, começo de uma conversa espiritual e evangelística. Que ele fica lá, aí daqui a pouco alguém vai, que legal esse bonequinho. O que é? Tá aqui, ó. Ele é isso aqui, ó, Efésios 6, 14 a 17. Sabe o que diz? Diz isso aqui, ó. Assim mantenha o firme, tá, tudo aqui, ó. A armadura. E aí eu explico para eles, ó, que essa aqui é a armadura, ó. Tá aqui, ó, a espada, o escudo, ó, o capacete, ó. O capacete até sai, ó. Não é legal? O capacete? A couraça da justiça também sai a couraça, ó. Então, esse bonequinho aqui, se vocês quiserem fazer, eu vou passar para vocês no grupo. Inclusive, isso aqui já foi uma adaptação que eu fiz, certo? Mas vou passar o documento original para, se vocês quiserem imprimir e fazerem o seu bonequinho, criar. Eu levo 1 hora para montar esse bonequinho, para recortar as peças, dobrar tudinho, colar. Eu levo mais ou menos 1 hora aqui para fazer esse bonequinho. Quem quiser fazer esse bonequinho Muito aqui, eu legal. acho legal. Eu usei ele também numa aula, uma vez que foi me convidado para dar uma aula no DEPIN. Eu falei sobre isso aqui. Aí eu levei esse bonequinho, fiz o bonequinho para a galera. Então esse bonequinho aqui é legal. E eu, inclusive, falei com o JP para ele imprimir 10 instruções dessas para fazer esse bonequinho num papel um pouquinho mais grosso, tá? Que é bom fazer um papelzinho um pouquinho mais grosso. E aí, quem quiser pegar, vai estar essas 10 cópias. Quem quiser pegar uma, vai lá em JP, vai pegar, eu passei para ele imprimir. Agora ele já saiu daqui, já fugiu. Mas aí depois eu vou confirmar com ele se ele já imprimiu, tá certo? Para vocês pegarem e fazerem o seu bonequinho aqui. Lembrando que esse bonequinho aqui, ele está no contexto medieval, tá? Ele não tá bem no contexto dos tempos de Paulo, tá? Mas serve para ilustrar e serve para ser aquele gatilho para você falar do evangelho para alguém que, de repente, no seu trabalho ou na sua casa, ou não sei, de repente você usa ali, tá? Eu acho legal.
Só um detalhe aqui também, lembrando que nós estamos falando da armadura romana, né? Então, assim, essa armadura que nós mostramos, esse escudo grande e tal, é do tempo do Novo Testamento, tá? Não é do tempo do Antigo Testamento. Certamente havia também toda uma indumentária, né? Escudo e tudo, tá? Mas esse que a gente mostrou hoje, e que falou essas características, é do tempo em que Paulo viveu, lá no Novo Testamento. Certo? Amém. Eu só falando para a gente encerrar a gravação, a gente ora, aí a gente continua conversando. Quem quiser permanecer, ou já quem quiser se liberar, né? Amém. Então, ora aí, Jonas, pra gente encerrar, então. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade concedida de aprendermos um pouco mais acerca da tua Sagrada Escritura. Continue nos abençoando, abrindo nosso entendimento, nos ajudando a guardar no coração a tua palavra e a viver aquilo que aprendemos e estudamos durante esse trimestre, durante esses encontros que temos, que têm sido de muito proveito para o nosso crescimento em Ti, em Cristo. Continue abençoando cada um que se fez presente, nos ajudando a buscar um pouco mais ao Senhor. Desde já eu oro pelo trimestre que se inicia agora, no próximo domingo, de maneira presencial, para que tu também abençoe, para que tu esteja na frente, conduzindo todas as coisas, e que seja uma bênção, como todas as escolas bíblicas que nós tivemos ao longo da vida têm sido. Nos dê uma noite abençoada, de paz e de tranquilidade, permanece com cada um, visita aqueles que não vieram, também supre suas necessidades. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.